E aí, experts, sejam muito bem-vindos. Queria parabenizar vocês por esse passo de aprofundar no conteúdo de tecnologia, aprofundar no conteúdo de automação industrial. Então vamos começar hoje com processos industriais. Então a gente tem que entender os processos industriais, porque somos profissionais de resolução de problemas dentro da indústria. A gente precisa entender o tipo dos processos industriais, tá? Vamos lá. Os processos industriais, eles são divididos em 3 grupos. Primeiro, o processo contínuo. É um fluxo contínuo de produção. Então, entra um material, esse material ele sai transformado e esse fluxo ele é contínuo desde a entrada até a saída do material. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. O exemplo, petrolíferas, cimenteiras, siderúrgicas, mineração em geral. Todos esses segmentos, todos esses processos são processos contínuos, tá? O segundo processo é um processo discreto, tá bom? Cada peça ela é produzida individualmente nesse processo. Então vamos dar alguns exemplos, né, para ter uma figura melhor. O próprio processo de embalagem na indústria alimentícia, a indústria eletroeletrônica, fábricas de navios, fábrica de automóveis. Então sempre entra nesse contexto de discreto. É muito comum nesse processo você ver robô, máquinas, tá? Máquinas, por exemplo, máquina de garrafa PET, máquina de embalagem, empacotamento, de envase de bebidas. E o terceiro processo é o processo de batelada, é o processo de lote também. Então a produção ela é em lote, ela é uma produção de uma determinada quantia de material, ou seja, cada etapa ela é completada antes de passar para a próxima. A gente vai dar uns exemplos melhores, inclusive dentro da nossa casa, como é que cada processo pode se caracterizar dentro da nossa rotina, por exemplo. Então, um exemplo desse processo de batelada, o melhor exemplo, na verdade, é a indústria alimentícia. Então, a indústria alimentícia tem esse processo aí, digamos, com procedimentos, né? Então, eu tenho procedimentos A, B e C, um atrás do outro, até chegar em um produto final. A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos. É interessante a gente entender bastante. Cada tipo de processo tem a sua tratativa tecnológica. Cada tipo de processo tem o seu problema específico, ok? Então aqui eu vou pegar os dois principais, digamos, não principais, todos são importantes, mas os dois tipos de processos que estão nas pontas, né? O processo contínuo, que está na ponta contínua, e o processo de batelada que está na ponta interrupta, né? Então exatamente essa é a grande diferença, né? Um é ininterrupto e o outro é interrupto. Então, ele tem essa sequência. Vou dar um exemplo na nossa casa. O processo contínuo dentro da nossa casa, eu vim aqui na minha cabeça, a gente poderia falar, por exemplo, no Brasil é muito usado o chuveiro elétrico. Então, o chuveiro elétrico é um aquecimento contínuo de água. Eu não preciso colocar água em algum lugar e ferver. Então, o chuveiro elétrico, ele tem a capacidade de esquentar, né, quase chegar em temperaturas altas, a água de uma maneira contínua. E, na nossa casa, um processo de lote de batelada na cozinha, né? É a produção de alimentos na nossa cozinha. Então, se eu vou fazer um macarrão, eu tenho um processo de lote, de batelada. Então, eu preciso colocar uma água primeiro, não é contínuo. Eu tenho que ferver essa água, eu tenho que colocar o macarrão, né? Depois eu tenho que fazer o molho, etc. Então, esse processo é um processo de etapas, tá? Acho que assim fica mais claro da gente entender, né? Então, vamos fazer alguns pontos mais técnicos. O contínuo ele tem alta velocidade de produção, pouca intervenção humana. Isso tá fácil de visualizar, né? Por exemplo, o chuveiro elétrico não tem quase intervenção nenhuma ali, né? Na batelada, ela tem uma velocidade menor, ou seja, um lead time maior, muito trabalho humano, né? Hoje, nas indústrias de batelada também não tem tanto trabalho humano, mas necessita ainda de alguma intervenção humana. Intervenção de fazer uma amostragem de um alimento, ou intervenção de colocar talvez um reagente manualmente, enfim. Bom, segundo, a capacidade de produção do processo contínuo ela é mais, digamos, intuitiva de saber. Então, se eu tenho um processo contínuo, eu sei ali que a água está passando a tal vazão e eu tenho uma capacidade de gerar tantos litros por dia. O processo de batelada já é um pouco mais difícil, tá? Apesar que as indústrias de alimento e bebidas, a gente sabe a capacidade de produção num dia, mas é mais, digamos que é mais complexo um pouco mais complexo que uma indústria contínua, tá? Geralmente, quando a gente fala de indústria de produção contínua,
em sua maioria, a gente vai falar um pouco mais dos processos híbridos, mas em sua maioria contínua, são produtos de baixa complexidade, geralmente commodities. O que é commodities? Produtos comuns do nosso mercado. É grão, é minério, é petróleo. Então, geralmente, as commodities são produzidas de forma contínua. São produtos de baixa complexidade que têm demanda alta no mercado. Tá? Agora, os produtos de batelada são produtos de alta complexidade. Vamos pegar um produto farmacêutico. É um produto que tem uma capacidade moderada para alta, né, dependendo do produto farmacêutico. Então, como a gente falou de commodity e não commodity, geralmente tem baixo valor agregado e a da batelada tem um alto valor agregado. Gasta mais, né, digamos, reagentes, energia no de batelada. O contínuo, a gente tem um maior impacto em downtime. Eu posso falar parada, mas eu vou começar a usar alguns tipos de palavrinhas em inglês, porque é importante você também saber como é utilizado isso no mercado. O downtime é uma parada de produção. Então, causa muito mais impacto num processo contínuo, uma parada de produção, que num processo de batelada. Tá? Dentro de um processo contínuo também, quando a gente fala de commodity, um processo contínuo, é baixa diversidade de produtos. Você tem uma linha de produção ali, já específica daquele produto, podendo trafegar um ou mais produtos, mas geralmente são baixas diversidades. E, em contrapartida, no processo de batelada, você tem uma linha de produção com maior diversidade de produtos. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma planta de minério de ferro só faz minério de ferro. Agora, uma planta de laticínio, você faz vários subprodutos. Você tem o queijo, o leite, o iogurte, tá? O contínuo, eu falei de commodity e o batelada, bens de consumo. A gente vai falar de uma sigla importante do bem de consumo que as indústrias falam e também os fornecedores falam no mundo inteiro, que é o CPG. Né? É o Consumer Packaged Goods, que é os bens de consumo para o consumidor. Então, geralmente, esse bem de consumo é da indústria farmacêutica, alimentos, bebidas, etc. Bom, toda indústria, ela tem a sua maioria um tipo industrial, mas nem sempre ela é só contínua ou ela é só batelada. Ela pode ter os dois, ou ela pode ter os três, e geralmente sim, tem os três. Eu vou falar aqui, por exemplo, um exemplo aqui seria um exemplo, uma indústria alimentícia, tá? Batch é batelada em inglês, continuous e discrete, que é a indústria discreta, tá? Qual que é? Vamos pegar uma indústria de alimento e bebida aqui, eu tenho um processo de lote. Então, eu consigo fabricar, um exemplo, um pão, né? E nesse pão, não vou falar um pão não, vamos falar um laticínio aqui. Eu consigo fazer um leite, né, na batelada e eu consigo, e através de um processo contínuo, eu tenho produtos que saem, que são oriundos de processo contínuo. A gente chama de um spray dryer, que é um secador, que eu faço o leite em pó. É um processo contínuo de secagem do leite para transformar o leite em leite em pó. Então, é importante entender que a gente tem, em uma indústria, a gente tem os três processos. E eu tenho um processo discreto também dentro de uma indústria farmacêutica, que é o packaging, é a embalagem. Tá? Eu não estou falando inglês para ser chique, tá, gente? Eu estou falando inglês aqui porque a gente vê em manuais, no conteúdo geral da tecnologia operacional, da automação industrial, a gente vê muito essas palavrinhas. Então é importante já falando para vocês, eu vou falar o tempo inteiro no curso. Então o packaging, que é o invase, uma garrafa, uma bebida, eu colocar uma água dentro de uma garrafa d'água, cerveja, ou leite dentro da caixa de leite, isso é um processo discreto, são máquinas de packaging que é um processo discreto, ele trata peça por peça, vai fechando a embalagem, enfim, cada máquina ela tem a sua especificidade. Né? Então, o que é um processo contínuo? É o conceito de fluxo contínuo, né? Basicamente é para reduzir etapas, então é para aumentar a minha capacidade de produção. Aqui atrás, vou dar o play aqui de novo, que parou. Aqui atrás eu tenho uma correia transportadora de minério. Isso é uma grande característica de um processo contínuo que passa de um lugar para o outro. A gente está transferindo material de um lugar para o outro. Tá? Bom, então o processo contínuo, aqui eu tenho um moinho de bolas, que é um processo contínuo, ele está moendo alguma coisa ali. Ele consiste em três principais coisas, é o manuseio de material. Ele tem um manuseio grande de material, eu jogo material de um lado para o outro. Eu tenho uma densidade alta de controle de processo, de PIDs, né? No caso, eu posso ter qualquer tipo de controle. A gente vai falar o que é isso, tá? Eu já estou jogando as palavrinhas, mas você que não sabe como controlar um processo, calma aí, a gente vai chegar lá. E uma densidade alta também de instrumentação.
Então, o que é o manuseio de material? O que pode ser? Pode ser uma correia transportadora, eu coloco material de um lugar e passo... Dentro da correia transportadora, ela tem vários tipos de correia. Máquinas de pátio, por exemplo, a gente está vendo aqui no fundo essa grande máquina de pátio, tomando material, pegando o material e colocando dentro de uma correia transportadora. E viradores de vagão, estou falando bem da mineração, né? Viradores de vagão, carregamento de navios. Dentro da parte de grãos também eu tenho elevador de canecas, eu também tenho correia transportadora. Então, geralmente, a gente fala muito de manuseio de material quando a gente fala de processo contínuo. E o que é importante também a gente entender aqui no processo contínuo, né? Depois eu falei da densidade de PIDs, de controle, eu tenho uma densidade alta de instrumentação. Instrumentação, para quem não sabe ainda, eu vou falar também no curso, a gente vai passar para uma parte mais básica de automação de processo. Instrumentação são instrumentos, tá? É onde que eu consigo medir todas as grandezas de uma indústria. Então, quando eu tenho um processo contínuo, eu preciso ter uma variedade, preciso ter uma alta densidade de instrumentação, porque ela independe do humano, né? E partidas em grupo. Quando eu tenho um processo contínuo, eu preciso partir aquilo em grupo para ter uma maior agilidade em colocar uma planta em operação. Então vamos dar um exemplo agora de uma partida em grupo. A gente pode pensar no carro, né? O carro, quando a gente bate a chave, tem várias coisas que acontecem na ignição. Eu tenho a ignição do carro como um todo. Eu não sou um expert dentro de mecânica de automóveis, mas existe todo um processo ali de ignição do carro, de start do carro, que é uma partida em grupo. Então, dentro do processo contínuo, eu tenho essa partida. É muito importante essa partida em grupo. A gente vai aprender a fazer lógica de partida em grupo aqui. E a gente vai falar do conceito de upstream, downstream, montante, jusante, né? Então, dentro de uma indústria de manuseio, por exemplo, de materiais contínuos, eu jogo materiais e transformo ele, jogo e talvez estoco ele, a gente vai ver que existe uma sequência de acionamento desses equipamentos. A gente começa lá de baixo, na verdade, onde que acaba o produto, onde que é o fim daquela linha, e eu começo partindo lá de baixo até o início. A gente vai ver por que isso quando chegar mais na modelagem de equipamento. Vamos passar agora para o processo de batelada. O processo de batelada não é tão contínuo, ele é interrupto. Por quê? A gente falou um exemplo claro, aqui inclusive tem uma panela, né, um reator, uma panela, e um exemplo claro é que a gente não consegue, do macarrão, por exemplo, a gente não consegue fazer um macarrão na nossa casa de maneira contínua. Eu produzindo macarrão ali o dia inteiro. Eu preciso colocar água, eu preciso colocar os ingredientes, eu preciso ferver aquela água. Então, o processo de batelada, ele é uma entrada de materiais, ingredientes. Eu tenho um sequenciamento, eu tenho uma sequência, eu tenho uma fórmula e tenho uma saída de produto acabado. Tá? Muito, muito simples. Simples assim. E a batelada, eu tenho algumas palavrinhas que a gente precisa falar. O que é batelada, a gente já entendeu. Receita. Então, receita da batelada é aquele script, tá? É um script daquela batelada. Então, como eu produzo um pão, como eu produzo um iogurte, um queijo, tá? Como eu produzo um remédio. Então, eu tenho uma sequência, eu tenho um projeto de receita dentro dessa indústria de batelada, tá? Dentro daquele produto. Cada produto eu tenho uma receita diferente, naturalmente, né? E dentro da receita eu tenho alguns grupos, tá? Eu tenho a fórmula. A fórmula é uma categoria de informações da receita. Eles são os parâmetros do processo, as saídas do processo e o procedimento. O procedimento é o passo a passo, os steps. Ok? Vamos para o próximo. Bom, quando a gente fala de indústria de batelada, a gente tem normas para facilitar a modelagem dessas receitas, ou seja, para facilitar o procedimento, para colocar isso dentro de um controlador, para colocar isso dentro de um computador. Controlador, PLC, a gente vai saber depois mais à frente. Já vou mandando as palavrinhas aqui. Vai ter gente que vai saber, tem gente que não sabe. Então, toda a indústria ela tem um computador para executar as ações de produção. E a ISA 88, ela é uma norma que dá as diretrizes gerais do desenvolvimento para indústrias de batelada. Alimentos e bebidas, químicas, farmacêuticas. Então, é a modelagem dessa receita, ok? E elas consistem basicamente em ativos físicos e receitas. Ativos físicos são os braços, as mãos, é tudo aquilo que gera realmente,
que tem uma energia para gerar um movimento naquela indústria. Então, é um equipamento, são os módulos de controle daquele equipamento. E as receitas, a gente faz uma analogia com o cérebro, é ali o cérebro da indústria, são todos os processos, são todos os procedimentos, as fórmulas, para que esse produto ele chegue no estado final. A gente tem um modelo físico, é importante vocês entenderem esse modelo físico da ISO 88, ele consiste em célula de processo, unidade, módulo de equipamento e um módulo de controle. Eu vou exemplificar isso aqui daqui a pouco, tá? Mas eu vou também passar material para vocês disso. Então, a célula de processo é que eu contenho todas as entidades necessárias para fazer um ou mais produto. Então, é aquela célula mesmo do processo, tá bom? A unidade é uma célula de processo menor, é onde eu consigo produzir um produto meio acabado. Eu vou dar um exemplo. Para fazer um iogurte, eu preciso primeiro pegar o leite, né, tratar esse leite, eu preciso de tratamento de leite para fazer o iogurte. Então, a etapa do leite tratado, por exemplo, a etapa do leite, digamos, eu tenho que tirar creme ou colocar gordura, colocar gordura dele. Então, essa etapa que eu tenho um produto meio acabado, já é uma unidade. Eu tenho uma unidade ali dentro, tá? Então, eu tenho a unidade de leite, já a preparação do leite, e tem a unidade final, que é a unidade de produção do iogurte, tá ok? O módulo do equipamento é um grupo de módulos de controle. Então, vamos dizer que um equipamento módulo poderia ser a alimentação de um tanque com agitação, uma panela, por exemplo, e o módulo de controle seria as partes de controle, uma válvula. A gente vai falar muitos tipos de controle: válvula, motor, instrumento, tá? Geralmente é ação, eu tenho um movimento ali, abrir ou fechar, motorizar, rodar. Então, isso são meus módulos de controle. Tem também instrumentos para medir o que está acontecendo, e dentre outros. Então, vamos adiante. Aqui eu tenho um modelo físico de uma unidade aqui no caso, né? Aqui a gente está falando do Apple Juice, que é o suco o suco de maçã. Então, aqui eu tenho o suco de maçã, unidade que produz, que coloca tudo dentro de um tanque, agita aquilo, mistura e sai aquele suco, aquele produto. Então, é uma unidade. Coloco açúcar, eu coloco solução de açúcar, eu coloco suco de maçã, misturo e sai. Então, a unidade é tudo, cada etapa desse processo, cada braço desse processo, ou seja, a linha de colocar o suco de maçã, a linha de dosar açúcar, o tanque de mistura e a saída, elas são, na verdade, essas são unidades. Ali é a célula de processo, tá? Isso tudo é a célula de processo, as unidades, e os módulos de equipamento são a bomba, o medidor de vazão, a válvula. Então é isso. Agora, a gente falou do corpo físico, né? Então a gente falou da célula de processo, da unidade, do módulo de controle, do módulo de equipamento. Agora a gente vai falar do processo, do modelo de procedimento. Então vamos lá. A gente falou do processo físico, que tem as válvulas, o motor, e agora eu preciso falar do procedimento. O procedimento é aquele procedimento e receita, que a gente falou lá, que é a receita geral. Ele também tem um modelo. A gente precisa de entender esse modelo antes de ir para a área de programação técnica mesmo. Tá? Então, a gente tem um procedimento. Um procedimento é um procedimento, né? A gente não precisa nem... que define a estratégia de um lote. Então, se existir uma ou mais unidade para fazer um lote. Tá? Então, é um procedimento. Ele é um macro, ele está lá em cima, um procedimento como um todo. Agora, eu tenho o procedimento da unidade. Lembra que a gente falou que a unidade é uma parte da indústria que faz aquele produto meio... Não é o produto acabado, é um produto ali numa fase intermediária. Então, se eu tenho essa unidade fabril que faz um produto semi-acabado, um intermediário da indústria, eu também tenho um procedimento para fazer aquilo, tá? Naquela unidade. E eu também tenho a operação, né? Uma operação que leva o material através de mudanças físicas, químicas e biológicas. E, finalmente, eu tenho a fase. A fase é colocar água, esquentar, drenar, agitar. Então, essas são as fases. Elementar. Então, a gente, voltando ao macarrão, vou falar várias vezes ao macarrão. A unidade ali de processo a unidade é o ambiente, né? A cozinha, no caso. E eu tenho um procedimento, o procedimento de fazer o macarrão. A unidade de procedimento,
eu não tenho várias unidades nesse caso, é uma receita simples de macarrão. Eu tenho um produto, eu já coloco um produto e já sai ele acabado. Eu tenho as fases, que é adicionar água, esquentar a água, colocar um ingrediente, colocar um macarrão, tá? Então é bem interessante a gente fazer essa análise com a nossa rotina, com as coisas que a gente faz dentro de casa. Porque é bem parecido lá na indústria, tá? O que acontece é que tem uma escala muito maior, são equipamentos muito maiores, eu preciso de um motor para agitar, ok? Então, o principal objetivo, fechando aqui, o principal objetivo da gente entender a ISO 88, o principal objetivo da gente colocar isso para dentro, para a gente definir uma estratégia de desenvolvimento de controle dentro da indústria de batelada, é você identificar dentro de um projeto, dentro de um fluxo de produção, quais são as unidades e fases do seu projeto. Então, quais são as unidades que produzem produtos finais ou produtos intermediários e as fases que eu tenho para produzir aquele produto. Tá? Esquentar, drenar, misturar, colocar ingrediente, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui essa figura aqui do lado direito e eu tenho aqui a descrição de unidades e fases dentro aqui dessa tabela. A unidade, eu tenho o tanque 1, 2 e o reator. Então eu tenho o tanque 1 e o 2, né, de armazenar alguma coisa, eu jogo isso para um reator, que é basicamente uma panela, né? Um reator é uma panela que reage de alguma forma e gera um produto transformado. Tá? As classes da unidade, eu tenho uma classe. A classe é típico. Quando a gente fala classe, eu tenho 4, 5, 7 tipos de panela aqui em casa. Eu tenho a frigideira, eu tenho a panela comum e eu tenho o bule. Então, isso é uma classe. Eu posso ter 2 bules, bule 1, bule 2, frigideira 1 e 2. Não é a mesma coisa. Tanque 1 e 2, eles têm a mesma classe. Significa que eles são parecidos, eles são similares, eles são típicos. É interessante porque a lógica, você pode utilizar a lógica de uma classe para fazer vários tipos de unidade, entendeu? A fase, é isso que eu falei, agitação, heating, que é esquentar, ou talvez resfriar, cooling, e os parâmetros, cada fase, ela pode ou não ter os seus parâmetros. Então, a agitação, quanto tempo eu preciso misturar, né, essa solução? Até qual temperatura eu preciso chegar? E nessa mistura, qual que é a força que eu posso misturar essa solução? E a temperatura e a duração também do meu resfriamento. É um bom exemplo também, por exemplo, o café, a cerveja, tem vários alimentos que a própria curva de resfriamento ou esquentar muda a qualidade do produto, muda o sabor do produto. A cerveja, ela tem as receitas da cerveja, a gente falou agora, ela tem um procedimento, ela tem fórmulas, rampas de temperaturas específicas para cada tipo de cerveja. Bom, então é isso aqui, já falei, vamos repetir agora, a gente vai conectar aquele modelo físico ao modelo procedural, né, de procedimento. Então vamos cozinhar macarrão? Vamos cozinhar macarrão, então qual que é o procedimento? Olha aqui, ó, a gente fez agora já, lembra do conteúdo avalanche. Aqui você vai entender que é o procedimento, uma fórmula, a gente vai entender a ISO 88 em minutos, e essa que é a ideia. A gente não vai ficar o tempo inteiro, a ISO 88 é uma norma, então ela é grande. A gente precisa entender ela rápido. E se precisar de aprofundar, a gente vai aprofundar. Tá? Procedimento são as fases e as transições. E cada fase, eu tenho adicionar água, adicionar macarrão, é uma fase. O que é a transição? Uma condição. Então, eu já adicionei a água, o tanto específico. Então, aqui do lado eu tenho a fórmula. Eu preciso de 2 litros de água e 1 quilo de macarrão. Essa transição é o seguinte, já coloquei tudo? Beleza, vamos passar para a próxima fase? Vamos embora. Agora é hora de mexer. Mexer com uma velocidade de 2 metros por segundo em 10 minutos, por exemplo. Acabou isso? Beleza, vamos para o próximo. Aqui eu nem coloquei transição. O certo era eu colocar uma transição depois do mexer. Esquentar. Esquentei a 100 graus. Chegou na temperatura 100 graus, naquele determinado tempo, se você precisar de algum tempo, ok. Agora chegou numa transição, drenar a água. Olha para você ver, eu tenho o procedimento, a fórmula e o mundo físico aqui do lado direito. O que é a processão? A cozinha, a unit é a panela, o equipamento módulo é a torneira, a mão colocando, e tem aquilo que está praticando aquela ação, aquele conjunto de equipamentos que estão fazendo, estão realizando, performando essa operação. Então a gente só muda aqui, você vai entender, muda o equipamento módulo. Então cada fase, na verdade, eu não mudo a unidade nem a célula de processo, a unidade é a mesma, eu estou dentro de um mundinho aqui da minha cozinha e dentro do mundinho da minha panela, mas eu mudo o módulo do equipamento, que às vezes é minha mão, às vezes é o fogão, às vezes é a colher. Tá bom? Tá entendido?
Então eu vou deixar agora um exercício para vocês. Gostaria de receber esse exercício através da plataforma. Então vamos fazer um procedimento utilizando fases e transições de uma receita de pão. Igualzinho esse procedimento que eu fiz aqui, a gente tem um procedimento. Esse procedimento, eu falei procedimento, mas eu também preciso da fórmula. Então pega uma receita de pão aí na internet, faz esse procedimento dessa maneira, com fases e transições, tá? Não precisa fazer a modelagem física, por enquanto, só a modelagem de procedimento e fórmula. Então, o primeiro exercício. E o segundo exercício é um pouco mais avalanche, que eu queria que vocês fizessem uma modelagem física e de procedimento dessa unidade aqui, é uma unidade fabril. A próxima aula a gente vai falar de segmentos da indústria. A gente vai entrar nos segmentos da indústria, a gente vai falar dos segmentos, os subsegmentos de cada indústria e depois, posteriormente, a gente vai começar a modelar os equipamentos, que é o mais importante. Então, falamos dos tipos da indústria, vamos falar dos segmentos da indústria e vamos modelar os equipamentos, ok? Vejo você na próxima aula.